Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do nosso Pizza Cripto, o programa em que a gente come pizza e fala de cripto. Meu nome é Rafael Lara. Já vai deixando sua inscrição aqui, inclusive, no canal, já vai deixando sua curtida, né? Seu comentário aí, enfim. Hoje eu estou com o pessoal aqui da Fuse Capital, que veio, inclusive, aqui para São Paulo. Vocês são do Rio de Janeiro, vieram aqui para São Paulo aqui. E aí, como são 3 na mesa, a gente podia ter uma pizza maior, né, para recebê-los. Então, eu tô aqui com o Guilherme, com o João e com o Dan. O que acontece, gente? Por que eu quase errei o nome agora? Porque tem 6 pessoas aqui. E isso, para mim, é tipo tentar memorizar a ordem do... Pegar um grupo com 6 pessoas. Amigos, lembra dos amigos? Zezé de Camargo Luciano, Chitãozinho Chororó e Leandro Leonardo. Eu tava tentando lembrar. Então, a gente vai nessa. Então, quem quer começar aqui se apresentando pra galera aqui? João? Pode ser eu. Manda bala, João. João Zequim. Sou sócio fundador da Fuse Capital com essas 2 belezuras aqui. Perfeito. Para você que tá ouvindo pelo Spotify, eles são muito bonitos mesmo. Para você que tá no YouTube, não mente pra galera do Spotify. Valeu, brincadeira, vambora, manda bala. Cara, eu tenho um background de mercado tradicional, fui trader de dívida corporativa há muito tempo lá fora e trabalho com inovação e tecnologia há mais de uma década já. Tô louco. Então, Uma salva de palmas para isso, por favor. A gente tem plateia aqui, pode bater palmas. Salva de palmas, mais de uma década aí, muito mais bem, de uma década sofrendo, manda fui aí. Primeiro investidor da Log, sou holder de Bitcoin desde 2012. Entendi. Eu acho que por isso que você não é calvo. Entendi, isso. porque você pegou, ele já se acostumou com o estresse. A gente tava falando um pouco sobre calvície, pessoal de casa, porque tá uma chuva em São Paulo, tá uma sacanagem. A chuva realmente, assim, que ela é traiçoeira. Então eu deixei meu carro, aí tava tudo lindo. Aí eu saí do carro, começou um pé d'água horroroso. Por isso que você tá vendo meu cabelo até um pouco mais molhado, né? Realçando um pouco minha calvície aqui. Mas tá tudo bem. Eu sou um grande adepto aos nossos calvos. Mas pode continuar falando, por favor, João. Cara, eu sou o mais novo aí da turma dos sócios fundadores, então tenho bastante a ensinar para os meus 2 velhinhos. Quantos anos você tem? Tenho 34. 34 anos, então, o mais novo dos sócios fundadores aí. Isso. Muito bem. Guilherme, manda bala. Eu, com certeza, pareço mais novo, né? Perfeito. Né? Perfeito. Novamente, galera do YouTube que estiver assistindo, não conversa com a Spotify, brincadeira. Os cabelos grisalhos são pintados, não são de verdade, só para passar uma seriedade. Né? Acho que tem que passar, né? É muito novo. Né? Entendi. E eu também começo no mercado financeiro, então aquela carreira tradicional de analista júnior, pleno, sênior, gestor de portfólio, a vida inteira fazendo isso, a vida inteira analisando empresa. E fazendo investimento, né? É isso que a gente gosta de fazer, né? Olhar as empresas de uma forma sempre olhando o risco-retorno, né? Sempre tentando atribuir aonde a gente está entrando e que valor a gente atribui a isso. Eu acho que é um pouco do DNA que a gente tem. Não vou deixar de falar aqui, tem um botafoguense aqui que eu já achei estranho pra caramba. Flamenguista. Você é flamenguista? Não, muito. Muito flamenguista. Bastante vai sair porrada, não vai precisar audiência. Porque cripto tá difícil a gente conseguir audiência, porque Bitcoin tá embaixo. Não, mas a gente fala no Rio que Botafogo é um bairro. É um belo bairro, entendeu? Alô, John Texter? Alô, John Texter? E aí? Então, só para deixar registrado, tá? Nada contra. Nada contra. Você tem até amigos que são. Eu tenho. Perfeito. Perfeito. Com menos de 40 anos, Entendi. Eu sou santista, então meio que a gente tem uma sinergia nessa loja. A gente é pouco, mas velhos fantásticos. A gente realmente viu muita coisa. E calvos também, né? Você vê, né? A gente tem essa coisa. Só pra que time, João? Mengão também. Mengão. Né? Você também é Mengo, Dan? Eu sou fluminense, mas acho que eu não ligo pra futebol, não. Então... Entendi. Puxa esse microfone pra cá, aqui, ó. Dá uma puxada aqui pra galera te ouvir aí. Dan, você apresenta pra galera. Isso. Então você é fluminense, você é tricolor carioca. Terminou? Mais idoso, pode falar. Bola lá. Eu sou o mais velho de idade. Perfeito. E ele é o mais velho de aparência. Pode olhar, né? Olha. Olha lá, entendi. Quantos anos você tem, Dan? Eu tenho 53. 53, perfeito. Também vim do mercado financeiro. Só que, como eu sou mais velho, né, tive mais passagens em lugares diferentes. Então, entendi. Eu comecei com Private Equity, depois passei fui executivo de empresas também, e venho investindo aí, ou analisando, ou conhecendo mais o setor de tecnologia, quando eu comecei a olhar empresas listadas nos Estados Unidos, num hedge fund que eu trabalhei. Perfeito.
Tá, vamos lá então. Vamos começar então. Primeiro, antes de falar da própria Fuse, queria entender um pouco por que vocês escolheram marguerita e portuguesa. Né? Porque a gente sempre aqui, a gente pergunta pros convidados, qual sabor vocês querem? Geralmente a galera fala até calabresa, assim, pepperoni geralmente ganha de lavada. Então, quem era o time aqui que eu sei que eram 2 marguerita e um era português? Quem era português? Você era portuguesa aqui. Por que você é português? Primeiro que a calabresa aqui, às vezes, não tem queijo, né? Perfeito. Então, é complicado, né? Muito forte. Então já vai para que tem tudo dentro mesmo. E já era. Já era. Tá? Muito bem, muito bem. E marguerita, por que você escolheu marguerita? Porque... Cara, assim, eu ia pedir, na verdade, uma de Parma com rúcula, mas eu quis economizar Aí você tava de sacanagem também, né? Aí você também, filho, é um programa de criptomoeda. Eu quis que você pegasse leve com a gente, não entendeu? tem dinheiro, cara. Se eu tivesse dinheiro, filho, a gente fazia isso daqui lá em Nova York, com Elon Musk, sabe? Ele tweetava ao vivo, mas não tem A gente dinheiro. não tá em Nova York, Não, né? não. Hã? A gente não tá em Nova A York. gente né? tá em Nova York. Pra você que tá no Spotify agora, a gente tá ambientalizado, inclusive, nesse momento. Olha só o Elon Musk admitindo mais um. Olha que legal. Não, brincadeira. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre como é que a Fuse funciona, né? Quero começar, então, pela pessoa mais experiente, então, da sala, nosso Dan, que deve, inclusive, receber piadas horrorosas, xenofóbicas lá na empresa, comparando ele com o Miyagi, o caramba, que eu tô ligado. Vocês devem fazer lá. Essa risadinha lá, ela denota, né? Ela denota isso daí. Então, Dan, manda pra gente aí o que a Fuse faz, né? Qual a sua função lá dentro pra galera de casa. E sabendo, a galera que tá comendo aqui, já o João não perdeu tempo, ele foi mais ligeiro que eu, velho. Né? Tem que mandar bala. E vai se servindo aí, não tem erro não, gente. Manda bala aí. Dan, fala pra gente como é que a Fuse funciona, o que você faz lá dentro. Tá. A Fuse, cara, a gente começa como uma gestora de venture capital, até mais parecida com as tradicionais, porém, a gente sempre foi muito mais focado em tecnologia. Né? Então, dentro de tecnologia, a gente, ao longo do tempo, foi até interessante que não foi através da parte de investimentos, mas na parte de captação. A gente acabou se aproximando no mundo de cripto e de tokens através da captação que a gente fez via STO. Né? Então, a gente fez um lançamento de tokens lastreados nas próximas cotas do nosso fundo e, a partir daí, um mundo de investimentos também começou a se abrir. Então, esse processo, um processo longo, um processo muito rico, tanto de conhecer o ecossistema, de fornecedores, de outras empresas, e a gente viu que o que a gente fazia na parte de investimentos em tecnologia era muito interessante na parte de investimentos de longo prazo na área de cripto. Né? Então, assim, é como se a gente estivesse num mar vermelho, né, onde tinha muita gestora já nesse ambiente, e a gente começou a fazer investimentos de longo prazo, VC em cripto. Acho que é aí que começa a parte mais formal da gente fazer os investimentos em cripto. Perfeito. E como é que tem sido essa experiência até agora para você? Que você falou que você tinha vindo antes do mercado financeiro. Como é que tem sido até agora? Você entrou quando na Fuse? Eu sou um dos fundadores também. 2000 Na verdade, eu entrei logo depois que a casa começou a funcionar, então 2020. Né? Formalmente, a gente começou em final de 2019, né? E no segundo semestre de 2020 eu me junto ao Guilherme e ao João, para trazer um pouco mais de idade. Perfeito. Né? Perfeito. Não cabelos brancos, né? Porque já tinha. Muito bem. Então, Muito bem. a gente começa a partir de julho de 2020. E como é que tem sido até agora? Tem sido muito interessante assim, a velocidade de transformação das coisas. Então, assim, a tecnologia, assim, o mundo de tecnologia evoluindo para a Web 3. Né? A gente é muito focado numa tese que a gente chama de Web 2.5, né? Que é como escalar a Web 3 com a demanda do mundo real. Né? Então, a gente chama de Web 2 mais como o mundo tradicional. E a gente entende que as grandes oportunidades de investimentos, pelo menos para os próximos 5 a 10 anos, eles estão nessa fase, né? Ou nesse encontro desses dois mundos, né? Da Web 2 com a Web 3. Né? Tá. As ferramentas já existentes da Web 3, né? E a demanda e as necessidades que a Web 2 está aí, o mundo tradicional. Perfeito. Muito mais de palmas, né, para o grande Dan, por favor, plateia. Muito bem. A gente vai fazer palmas aqui. Eu gosto quando em plateia. Eu acho que fica o clima lá em cima, né? Fica maneiro. Guilherme, manda pra gente, então. Qual a sua função lá dentro da Fuse? Como é que funciona? Aí você estava, então, desde 2019 também aí com a galera. Eu tenho que segurar o Dan, Perfeito. porque é brabo. Entendi. Por que ele é brabo? Manda pra gente.
Cara, melhor não. Eu te falo Off. Em off. Muito bem, em hein? off, tá? Não, acho que assim, a gente... antes de falar um pouco da função, eu acho que a Fuse, ela nasce, e o nome é muito nisso, né, de uma fusão entre o mercado tradicional e o mercado novo, né? Então, a gente queria trazer, de alguma forma, essa experiência que a gente adquiriu no mercado financeiro, né, para esse mundo de investimento em tecnologia. Então, a gente é chato pra dedéu para fazer investimento, assim, a gente demora, a gente é bem criterioso, a gente é analítico, a gente tem que entender a tese. Acho que se a gente não entende a tese profundamente, a gente não consegue ajudar o empreendedor, então isso é uma tese central que a gente tem, né? Vamos entender, vamos fazer o dever de casa para eu poder avaliar corretamente esse negócio e ver se eu consigo, de alguma forma, alavancar, né, com contato ou com experiência nossa. O que a gente faz lá dentro, né, nós somos aqui os 3 sócios da parte de gestão, né? Nós temos mais um sócio no comitê de gestão, que está aqui, por sinal, ele. Foi promovido. Foi promovido ele de óculos. Promovido. Muito bem. Qual o nome dele? José Gabriel. José Gabriel, uma salva de palmas pro José Gabriel, que está aqui na nossa plateia. Fantástico. A gente vai ter muitas palmas hoje, que eu vou aproveitar que tem um gente pra caramba aqui dentro. Mas era por falta de concorrência. Entendi. Entendeu? Muito bem. Então, José Gabriel, eu não quero estar nesse processo de assédio moral que você vai mandar. Já queria deixar bem claro que o juiz não tem nada a ver com isso. Eu fui, na verdade, coagido a estar aqui. Né? A gente... Nossa, tá uma pizza, que coisa. Não sei quem pediu. Mas, enfim, Guilherme, pode mandar. Então, a gente na parte de investimento, né, que eu acho que a gente faz parte, né, é isso. A gente estuda teses o dia inteiro, né, e vai, de alguma forma, mercado buscá-las, né? Então, nós temos cabeças diferentes de olhar o negócio, mas sempre chega no output final. Isso é muito interessante. Então, mesmo ativo, a gente, por linhas diferentes, chega numa decisão de investir ou não. Então, acho que essa complementariedade do time é super relevante, assim, experiências que agregam um para o outro. O João mais novo e mais voltado para a tecnologia, o Dan mais experiente, né? E mais voltado para onde? Que eu quero saber, agora que dá uma risadinha. Eu acho que a gente separa bem, é bom entrar nesse ponto, a gente separa bem no... O João é o cara mais tecnologia, a gente brinca que ele, né, tem lá um caldeirão que ele fica, de alguma forma, desenvolvendo os novos projetos e sai coisa interessantíssima dali. A minha parte, de forma mais relevante, olhar valor mesmo, entender, de alguma forma, se tem valor aquele ativo e tentar medir risco-retorno, né? Cara, e o Dan é um trator depois que esse negócio entra. Então, a gente brinca que muito venture capital diz que o trabalho termina quando ele faz investimento, né? Então, ele fez investimento e acabou. O nosso começa quando a gente faz investimento. A gente é muito proativo com os deals que a gente participa. Interessante. Nós salve de palmas pro Gui, que foi o único que a gente não aplaudiu. A sacanagem também não aplaudiu. Vamos lá. João, então manda pra gente. Ele falou que você tem um caldeirão aí. Então você é conhecido como a cuca do Fios? Mais ou menos isso. Entendi. Assim, assusta todo mundo. Então, eu tenho a definição muito fácil, assim, dos 3, assim. Eu olho mais pro futuro, para as coisas novas que estão acontecendo. O Giga é o cara do filtro, então presente. Quais empresas estão no filtro e como que essas empresas têm que ser filtradas. Ele é o chato que fala não para as empresas. Mas é o trabalho mais importante do Venture Capital, eu acho. O cara te definiu como chato. Mas é verdade. E tem muito chato lá. É uma disputa lá. Entendi. E o Dan é o cara, assim, não do passado, mas ele é o cara que, depois que o investimento está feito, é o cara que tem mais experiência em tocar empresas que estão escalando, estão fazendo acontecer. Então ele fica muito próximo das empresas. Entendi. Então a gente se divide um pouco assim, todo mundo é do comitê de investimento, mas as divisões são essas. Aí a minha parte do caldeirão é que eu tenho a seguinte tese: o negócio de gestão de recursos é um negócio velho, é chato, é boring, entendeu? E a gente nunca quis ser um investidor tradicional, comum. Desde que a gente fundou a Fuse, a gente lida com empreendedores que estão inovando todo dia. Eu sempre achei muita hipocrisia você chegar para esse cara, né, que está lá inovando, e você ser um cara chato, velho aqui, tradicional. Então, desde o fundo 1, a gente faz um negócio super diferente, que a gente chama de capital híbrido, que a gente investe em dívida, em equity e faz uma otimização do retorno. Mas a gente tem a tese de que o nosso business hoje em dia ele é 95% advogado, 5% tecnologia. E a nossa tese é que esse negócio vai virar. A gente vai ser 95% tecnologia e 5% advogado só na retaguarda. Então, acho que fica um pouco comigo
trabalhar essa direção da onde para onde a gente tem que ir. Então, desenvolver essas tecnologias, trabalhar com as pessoas, né, mais na vanguarda para tornar o nosso business mais escalável, mais inovador, para a gente ter mais assim, sintonia e ressonância com os empreendedores. Né? Perfeito. Agora eu queria entender um pouco como tem sido aí, né? Porque vocês falaram que, pô, desde 2019 vocês criaram um negócio, 2020 ali o Dan entrou. Então, hoje vocês são em quantos lá na Fios, lá na empresa inteira? 7. São 7 pessoas. E quantos projetos vocês já pegaram aí para... Quantas investidas? É. Então, a gente tem 14 investidas. A gente recebe por ano algo em torno de 2.000 empresas. Nossa. Então, você vê que o Giga faz um trabalho intensivo. Pô, irmão, você fala não pra cacete, hein? Mas é a indústria de falar não, né? Não, mas você tá certo, né? Até porque falar sim pra todo mundo, você tá lascado. Né? Então... mas a gente conseguiu fazer, assim, a gente tem um filtro quantitativo primeiro, que tem algumas empresas que já não se enquadram nesse filtro. Então, por exemplo, o empreendedor vai levantar capital num seed e ele está muito diluído no cap table. Não faz sentido. Então, ajusta o cap table e depois volta. Né? Então, tem algumas coisas quantitativas que a gente, de alguma forma, já trava ali e depois entra no qualitativo. Então, tem o José Gabriel e o Marcelo, que são... o José Gabriel está aqui, por sinal. Então, 2 pessoas que ajudam a gente a fazer todo esse filtro e levar para o comitê para ser aprovado ou não. Mas, assim, eu acho que interessante, e desculpa de interromper, João, já no processo de análise, a gente já está gerando, de alguma forma, sinergia para avaliar essa empresa. Então, por exemplo, a gente pega o empreendedor, a gente já vai colocar ele em contato com uma large corp, a gente vai colocar em contato com, enfim, sei lá quem que possa, de alguma forma, gerar algum tipo de valor. Então, isso funciona para a gente como um filtro de análise. Então, a nossa análise não demora semanas ou dias, demora meses. Perfeito, perfeito. E aí, bom, como é que tem sido, então? Vocês pegaram, então, 14 investidas aí. Como é que tem sido essas investidas? Porque eu recebo muita gente aqui no programa, não só nesse daqui, como principalmente no Happy Hour BP, que é um programa que a gente bebe cerveja e fala de mercado, e muita gente de Venture Capital. Eu adoro VC, enfim, indústria de startups, essas coisas. E aqui, por exemplo, o Igor, lá da eFund, Igor Romero, veio aqui e falou, cara, mesma lógica, eu falo não para 5 empresas que passam lá no nosso filtro, cara, 2 vão prestar, sabe? 3 vão prestar. Então, é uma indústria muito, talvez, frustrante para quem tá ali nela. Então, essas 14 empresas que vocês fizeram investida, como é que tem sido até agora? Porque, pô, foram 2 anos aí, 3 anos de mercado muito complicados para você ter um negócio de cripto. Assim, porque, pô, o negócio despencou, pô, sabe? Teve Terra Luna, você teve toda a questão da guerra na Ucrânia, você teve crise econômica mundial, você tem inflação nos Estados Unidos, você tem, né, uma remada para renda fixa ao invés de renda variável. Então a questão tá complicada, porque a gente, cara, olhando para o Brasil até mesmo, a gente está, pô, num lugar que não favorece muito, né, a indústria multibilionária, por exemplo, do Vale do Silício, que conseguiria sustentar o negócio até explodir, igual explodiu agora lá com a ano de demissão. Então, como é que tem sido isso, João? Assim, incrível que pareça, a gente começou a investir nessa tese cripto por último, né? Depois que a gente fez o STO, e ela, assim, performou muito melhor do que as outras empresas de portfólio. É mesmo? Mas por quê? O portfólio, em geral, tem um retorno de algo em torno de 2 vezes, né, em 3 anos, o que é bom. Mas a carteira de cripto que a gente tem, o retorno é algo em torno de 7 vezes. Ano? 7 vezes desde que a gente investiu, e foi a última. Tem 1 ano que a gente investiu. Nossa, velho. E no inverno, né? Então, assim, a gente nem tá falando de um mercado que tá super aquecido, nada. A gente tá conseguindo... Essas empresas estão conseguindo fazer rodadas relevantes num mercado que tá subótimo. Mas como é que elas escaparam da crise geral? Elas são privadas, né? Elas não têm token lançado. A gente, quando a gente entra, como a gente é muito chato na análise, a gente acaba só entrando em coisas que a gente vê que tem um valuation, a gente sabe que aquilo consegue crescer. Então as empresas conseguem dali, né, muitas vezes com a nossa ajuda, mas muito mérito deles, estabelecer um modelo de negócio do seed ao série A, né, que eu acho que esse é o nosso ganha-pão, que cria esse efeito multiplicador. Né? Então a gente tem empresas tipo a Credix, que acabaram de fazer uma mega rodada de série A. Uma empresa belga que a gente trouxe aqui para o Brasil. O que ela faz? Ela tem um modelo assim, de trazer crédito, de trazer capital que está empossado no mundo de DeFi, através de um pool de liquidez, para fintechs na América Latina. Então ela, assim, se der tudo certo, ela acaba com os FDICs.
Então, ela é um modelo de funding muito mais assim, flexível e assim, adequado para o modelo de uma fintech. Uma fintech não quer levantar um FDIC, não consegue levantar um FDIC de 50 milhões para fazer o crédito que ela tem que fazer. Com a Credix, ela consegue pegar 1 milhão, 2, sem burocracia, e ela dá acesso a investidores globais a esse mercado nacional, que é super difícil para o gringo acessar. Entendi. Agora eu queria falar um pouco sobre a parte do não, porque quantas empresas passam na mão de vocês mesmo por ano, que eu esqueci? Umas 2.000 por ano. Umas 2.000 por ano. E quantas por ano vocês pegam para investir? 5. 5. Por 5 de 2.000 empresas. Ou seja, para 1.995 empresas, você falou, não, é mais difícil passar no funil de vocês do que passar em medicina na USP, em probabilidade. E meio que é real. Né? Na medicina na USP você tem que acertar 81 de 90, se não me engano, das questões da FUVEST. Então dá uma taxa também de aprovação aí bem baixa. Então, você falou que, pô, tem um monte que tem aí seus problemas, por exemplo, de cap table e tal, mas eu imagino que devam ter empresas que tá acertando cap table, até dá vontade de investir, mas por algum motivo não foi. Como é que acontece isso? E é lidar com muita frustração mesmo, né? É frustrante para você, tipo, passar, porra, de 2.000 empresas, 1995, eu vou falar não. É difícil. Mas assim, eu acho que a gente lida bem com isso, no sentido que a gente, até algumas empresas que a gente diz não, a gente ajuda de alguma forma. Então, você não está pronto para a gente investir, e às vezes não é só o problema da empresa em si, é a gente também que não entende a tese ou, enfim, não está aderente com o que a gente acredita de mundo. Então, não consegue ajudar, né? Não consegue ajudar. Várias vezes a gente investiu porque a gente não conseguia ajudar. Várias vezes. Acho que a gente, quando passa pelo último comitê, né, de investimento, a gente tem 2 perguntas cruciais. Né? O que a gente consegue ajudar, como, né? E quais são as portas de saída. Né? Não tem que ter uma porta de saída, tem que ter várias. Né? Porque se você bota só uma porta de saída, você está dependente de um fundo ou de um estratégia, tem que ter várias. Né? Claro. Então, acho que isso a gente se pergunta muito. Então, tem empresa que, de alguma forma, passa pelo nosso filtro, né? Que a gente não está pronto para investir, mas a gente fica remoendo ela ali. Tá? Eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma empresa de inteligência artificial chamada Fligo, do Vale do Silício. Passou uma empresa pelo portfólio, similar, de alguma forma, mais consultoria do que AI, que a gente achou super interessante e sinérgica com a Fligo. Então, a gente provocou um M&A. Então, a Fligo se juntou com essa empresa local. Então, quer dizer, a gente não investiu, foi uma frustração inicialmente para o investidor, mas a gente foi, de alguma forma, remoendo aquilo e gerou um M&A. Então, isso a gente é muito criterioso, porque a gente já teve do outro lado, de alguma forma, ali, levantando capital, empreendendo, a gente sabe que você falar alguma coisa, se ajudar de alguma forma, muda a vida do cara. E esse cara, se você mudar a vida dele hoje, com alguma palavra ou com alguma atitude, esse cara vai voltar depois, entendeu? Então, a gente lida bem com isso por causa desse mindset. E tem uma outra coisa também, que eu acho que existem vários tipos de investidores, né? Então, assim, acho que tem um encaixe perfeito, assim, do jeito que, como a gente é muito ativo e muito intenso, né, na relação com as empresas, nem todo empreendedor ele gosta dessa relação, né? Então, tem gente que gostaria de só ter o dinheiro e não prestar conta, né? Então, a gente é muito intenso nessa relação desde o início, né? Os empreendedores são compatíveis com esse tipo de intervenção, ou, na verdade, de ajuda, né? Eu acho que a gente sente logo essa empatia entre as partes, né? Entendi. Tiveram investidores que falaram, tiveram empresas que falaram, a gente realmente quer o dinheiro e não quer nenhum tipo de ajuda. Então vai procurar outro fundo. Pô, entendeu? Mas o cara também não viu um episódio de Shark Tank também, né? O cara não viu um episódio, né? Toda vez que chegou lá... mesmo? Fala. Pô, mas o cara tem que ser muito folgado também pra meter uma dessa, né? Não? Folgado? Fala. Não, muito folgado. Fala. Não. Chegar e meter um... me dá seu dinheiro e não enche o saco. Né? Pô, mas aí você não quer um sócio, mas um banco. É legal que esse negócio que a gente fica gerando sinergia na parte do diligence, né? A gente vai sentindo o empreendedor, né? Vai vendo, por que você não conversa com esse cara? Não quero. Por que você não faz isso? Não quero. Então, tá claro que você não ajuda de nenhuma forma. Entendeu? Entendi. Mas por que isso acontece com o empreendedor? Porque, fica imaginando, né? O cara, ele vai criar uma empresa, por exemplo, principalmente no mercado cripto.
né? O mercado cripto, uma coisa que a gente até falou já aqui no programa algumas vezes, né? Recebi a Raquel, por exemplo, que é analista técnica de cripto, né? Raquel Vieira. E a gente estava até falando que o mercado cripto é um mercado que, no Brasil, pelo menos, ele abraça muito. Ele abraça muito rápido as pessoas. A comunidade se ajuda muito, assim. Eu não lembro, pelo menos, de uma briga, assim, sabe, igual o mercado financeiro, você vê, assim, já uma briga mais de ego, geralmente, uma farpa para lá, uma farpa para cá. No mercado cripto, demora um pouco para você ver isso. Eu, por exemplo, estou há 3 anos no mercado, eu nunca vi, pelo menos, assim, tipo, sabe, aí não consigo olhar na cara daquele mano. Jamais, assim, pelo menos eu não lembro. Então, geralmente os negócios de cripto que aparecem, né, isso eu digo baseado em festival, em coisas que aparecem, são os caras que vão, assim, para colocar uma camiseta lá do negócio dele e tentar vender ideia para o máximo de pessoas possível. Então, por que acontece isso do empreendedor no íntimo, né, no pós, ali, longe do holofote, ele não querer ter jogo de cintura, não querer fazer o negócio dele andar, o mais difícil ele já fez. O mais difícil que era, por exemplo, vender para vocês, por exemplo, passou de 1995 lá, não, e 5 sims, ele passou em um dos sims. Bom, aí agora, que era a parte de, regaça a manga, vamos pra praia. É perfil, cara. É perfil, assim, da pessoa. Não quer dizer que é certo ou errado, é que não é pra gente. Entendi. Entendeu? A gente quer pessoas que a gente possa colaborar, que a gente possa trocar ideia, que escute, que implemente, que também possa dar ideia pra gente. Então, não é nem certo nem errado. Tem os dois já tem exemplos que deram certo. Agora, não é pra gente. A gente gosta de ser parceiro. E o cara que é meio quietão, principalmente num momento que a gente vê, né, uma facilidade tão grande de comunicar por conta de, né, rede social, de, cara, celular na palma da mão, você consegue fazer tudo. Ele meio que tá fadado aí, pelo menos, ter alta chance de fracassar, porque esse cara, se o cara, por exemplo, se isolasse, né, eu fico imaginando, por exemplo, né, todo mundo fala no mercado financeiro do exemplo do Warren Buffett, porque, não, Warren Buffett, fantástico, porque ele foi lá para Omaha, né, ficou longe de Nova York, então quando tiveram grandes crises, ele escapou, beleza. E até hoje ele não, sei lá, foi pegar um smartphone faz, sei lá, 3 anos, sabe? Fica lá na planilhinha dele lá na mão. Esse cara hoje em dia, principalmente no negócio de cripto, ele teria vida útil, assim, principalmente pelo número de coisas, geralmente, assim, vocês devem ver muita ideia repetida, né? Muita ideia, assim, que, sei lá, Gamecoin repetida, fintech ideia repetida, que o que vai diferenciar é o perfil do empreendedor, né? Se o cara tem sinergia ou não. Então, o cara que é quietão, que tá lá no canto dele, que não tem nenhum jogo de cintura, ele também é fadado ao fracasso? Não, com certeza não. Entendi. Por quê? Inclusive, eu acho que o cara que tá querendo muito aparecer, né? Assim, como tem um ego muito inflado, na verdade, isso atrapalha. Entendi. Então, eu acho que, de novo, tem espaço para os dois. A gente, de vez em quando, não vê tanto esse personagem porque ele tá nos bastidores. Mas a empresa várias vezes existe, está indo bem. Então a empresa não precisa de um mascote. Entendi. O empreendedor não tem que ser mascote da empresa. Ele tem que fazer a empresa funcionar e executar a estratégia. O Dan... E eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem o dever de identificar essas coisas nas empresas, né? Então, se a gente entende que aquele empreendedor, ele é capaz de construir um negócio super legal, mas ele tem dificuldade de expor a companhia dele, a gente sabe onde a gente pode ajudar. Entendi. Né? Então, a gente fala assim, esse negócio aqui é super interessante, mas a gente tem que ajudar no storytelling dele, porque senão ele vai ter dificuldade em rodadas futuras. Não adianta nada do presente sem bom se a embalagem for horrível. Sim. Né? Então, assim, acho que isso depende seria da nossa competência descobrir esse tipo de coisa, né? Identificar isso aí. Então, aí que vocês entram. Então. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com causa e efeito, né? Aquela história eu vou botar meu filho no basquete que ele vai ficar maior. Não. Eu joguei basquete, por exemplo, eu tenho 1,60m, brincadeira, Natália. Não, brincadeira. Que é o Warren Buffett. Ele é brilhante apesar de estar em Omaha. Ele não é brilhante por estar lá, entendeu? Ele é brilhante e está lá. Então, assim, eu acho que, como o Dan falou, a gente tem que saber identificar. Às vezes o cara é quietão e é brilhante, às vezes ele quer aparecer mais e é brilhante. Então, acho que a gente tem que saber olhar e entender o que é o perfil que se adapta a gente, que a gente consegue agregar. Agora, vocês acham que, principalmente, né, nesse caso da Terra Luna, ele fez todo mundo ficar muito pensativo, né? Porque acho que foi a primeira vez que a gente viu uma top 10 ali, depois do Bitcoin bater ali o all-time high, né? Ficar ali, todo mundo levar a sério criptomoeda de fato. Quando a Terra Luna despenca,
todo mundo começou a ficar muito pensativo. Né? Você perde ali uma cripto top 10 que, enfim, deixou muita gente na lama, inclusive, mas muita gente que colocou muito dinheiro em Terra Luna e tal. Vocês acham que tem um fenômeno de Elon Muskização do empreendedor? Ou seja, o Do Kwon era um cara muito parecido com o Elon Musk, no sentido de ser polêmico, de, né, pegar e falar assim, não, minha felicidade é ver o mercado inteiro derreter enquanto a minha cripto vai estar lá em cima. E ficar provocando, e provoca, até o dia que ele tomou uma bela de uma pernada, e aí desapareceu. Né? E você tem outros exemplos disso, por exemplo, na rede Tron, o Justin Sun, que é igual, uma lógica. Também ficar provocando e tal. Enquanto o Elon Musk, ele meio que pode fazer isso, porque ele é o homem mais rico do planeta. Então, assim, e até ele mesmo... Ele entrega, né? E até ele mesmo, apesar dele ser polêmico, até ele tem hora que, assim, você olha e fala assim, cara, talvez ele se lasque um pouco aqui. O do Twitter, né? Olha a história do Twitter, a história mesmo da SpaceX, que eu acho que quase quebrou, né? Então, No assim... final ele comprou o Twitter. Ele comprou. Mas assim, até mesmo isso. Então, vocês acham que tem um fenômeno de Elon Muskização, assim, do cara querer se achar? Não, porque eu tenho uma ideia disruptiva, e o Elon Musk teve essa mesma ideia lá atrás, e aí ele ficou multibilionário, eu sou o próximo multibilionário do Brasil. Eu acho que toda geração acaba tendo esses ícones que se espelham, né? Acho que antes do Elon Musk era o Steve Jobs. Você tem aí você pega a menina da Theranos, era o Steve Jobs mulher, né? Vestia igual. Então, assim, eu acho que sempre tem os ícones, as pessoas tentam copiar. Agora, como a gente vê muita empresa, a gente vê 2.000 empresas por ano, cara, você sabe em 15 minutos se o cara é autêntico ou se ele tá ali, né, num papel. E como identificar uma pessoa autêntica? Cara, não é objetivo, isso é bem subjetivo. Entendi. Mas fica muito claro, como a gente vê muito, fica muito claro, assim, coisas que são autênticas e pessoas que estão tentando interpretar um papel e aí já não é muito a nossa vibe, né? Uhum. É engraçado, porque todos os sócios da Fuse não têm esse perfil. Ninguém é muito comercial, falastrão, não sei o quê. Então a gente acaba até, assim, afastando esse tipo de personalidade. A gente gosta dos caras realmente mais técnicos, que trabalham nos produtos e fazem a coisa acontecer. Os mais quietinhos, você tá Os mais quietinhos, o quietão do canto. Quietinho é mais perigoso, cara. É mesmo? Porque, e aí até pensando um pouco nos projetos de cripto brasileiros, né? Eu tenho um amigaço meu, eu cito ele várias vezes aqui no programa, o Luiz Pedro lá da Nord. A gente é amigo desde os 14 anos de idade. A gente, antes de entrar no mercado cripto, a gente era amigo. E aí, enfim, ele foi trabalhar, enfim. E a gente sempre foi muito evento de cripto e a gente vê ideias fantásticas, só que, vamos supor, o cara, ele alugou um horário lá num pitch, lá em algum festival, né, pagou lá uma bolada para estar no pitch. O cara vai vender a ideia dele, cara, eu vejo uns 60% das pessoas na plateia levantando para ir embora, porque o cara não cativou ninguém, assim, cara, que você olha, sabe assim, meu Deus do céu, assim, sabe, a logo do cara é, sei lá, um Bitcoin roxo, entendeu? Que, assim, pô, cheira fake, sabe, assim, pô, impressionante o negócio, tipo, cara, não é possível que, tipo, e a ideia em si do cara era muito boa, sabe, sei lá, pô, tem um sistema que faz, sei lá, transação em Pix em tempo real com cripto, então você conseguiria resolver o problema de economia real do Bitcoin, né, você não precisaria ficar, tipo, 0,00016 Bitcoin, pode ser em real, de converte para Bitcoin e economia real. Teoricamente, esse mercado de cripto, ele meio deveria acabar com esse problema, né, porque o economics do mercado, ele acaba com um problema de cold start. Então, ele é muito fácil de bootstrap. Você, teoricamente, nem precisa de um investidor para começar a comunidade, o projeto começar a rodar. Então, assim, até favorece essa personalidade mais quietinha do que o falastrão, né? Mas eu acho que, assim, o varejo, as pessoas, em geral, gostam de uma figura lá, o Do Kwon falando, né? Deploy more capital. Então, assim... O Sam, né? Lá do FTX, lá, né? Fez besteira também. Né? E é isso até assim, interessante o que você tinha falado sobre o Steve Jobs, né? Durante uma época, depois que o Steve Jobs morreu principalmente, a gente ficou ali com o Bill Gates ali, que era o cara do suéter, e você olha assim, até mesmo as pessoas quando elas vão investir, né, elas começaram a tomar atitude mais pro cara quietão. O Vitalik Buterin, por exemplo, cara esquisitaço, assim, eu já falei isso várias vezes nos programas, tem um medo do Vitalik Buterin, é sacanagem, sabe, eu acho que ele é um robô, mas eu super tô investido na tese dele, eu acho que o cara é um puta de um gênio. Só que aí depois você teve essa Elon Muskização, e aí justamente isso que eu ia perguntar pra vocês sobre o momento do mercado cripto. Como é que vocês estão avaliando esse momento, principalmente com o Bitcoin aí, 15 mil, 12 mil agora, né? 12 mil?
não é isso? Quanto Como é que tá? é? Quanto tá o último? 15. 15. 15, é 2 15 mil. milhões você matou a galera do 15 coração. mil, 15 mil. Ah, cara, tá tão em queda que eu não olho mais a corretora, entendeu, cara? Eu não olho mais minha hardware, deixo lá, vai cair no Pix lá. Virou private equity. Ah, esquece tudo, não vejo. E como é que vocês estão vendo esse momento de mercado? Até porque a gente está esperando aí um aninho firme de crise econômica ainda vindo por aí. A gente está falando de recessão nos Estados Unidos, a gente está falando de guerra na Ucrânia que não acabou, a gente está falando de um monte de coisa. Empresa de tecnologia demitindo gente pra caramba. A gente teve agora, por exemplo, corretoras anunciando rodadas enormes de demissão, para todo lado. Né? Isso tinha acontecido até, inclusive, no Brasil antes. Né? A gente tinha visto o caso, por exemplo, do mercado Bitcoin anunciando, caso de análise anunciando demissões. Então, como é que vocês estão vendo esse momento do mercado cripto? Um momento de recomposição, um momento de destruição? Como é que tá? Assim, a gente tem uma visão bem construtiva desse negócio. Pra gente, o que aconteceu no início do ano, onde é que a gente estava no início do ano? Bitcoin na máxima histórica, festa do guardanapo de yield, assim, todo mundo criando estratégia de circular token ali dentro e gerar yield do nada. E assim, o que eu falo é que assim, todos esses protocolos, aplicações de DeFi, de cripto, é tudo beta. É tudo um grande experimento. Justo. E aí, para criar um experimento efetivo, você tem que gerar uso. Só que as pessoas, eu acho, que acabam acreditando que aquele negócio é realidade. E acabam comprando isso. E o que a gente viu esse ano, assim, na nossa opinião, é assim, uma limpeza geral do mercado. Mas ainda tem coisa para limpar, não? Por exemplo, top 10. A gente estava no F e agora a gente está no G, né? Entendi. Então, ainda tem muita coisa. Tem os Gs aí para cair, e aí você tem... Então, assim... O Dogecoin, por exemplo, está em top 10 ainda criptomoedas do mundo. Shiba Inu. Você tem regulamentação dos Estados Unidos que ainda não rolou direito. E aí, por exemplo, Tether, que não falou ainda qual a fonte de auditoria da reserva deles. Então, você tem muita coisa. Quem me considera, por exemplo, que as corretoras de cripto não estão fazendo a mesma coisa que o Sam fez? Né? FTX é enorme. O pessoal está pedindo prova de reserva agora, mas assim... O que a gente acha é o seguinte, precisava de uma limpada. Os protocolos de DeFi, especialmente, assim, se provaram resilientes. Você não teve quebra de nenhum protocolo de DeFi. O que se mostrou aí não resiliente foram os centralizados, que é justamente contra o ethos de cripto. Justo. Então, assim, o que a gente acredita é, limpou o pessoal ruim, ainda talvez tenha alguma coisa para limpar, mas, assim, o que a gente acredita é que esses casos de uso que foram criados em cripto e hypados esse ano, na verdade, eles têm muito uso no mundo real. Esse negócio só vai ser sustentável quando for conectado com demanda de mundo real. Então, quando a gente conectar essas ferramentas com um cara que está acostumado com Facebook, com Instagram, com Twitter. Justo. Porque você não tem demanda em cripto. É muito difícil de usar para ter uma demanda mainstream. Se você for usar um protocolo de DeFi, cara, esquece, vai passar um dia cavando ali para entender como é que o negócio funciona. Entendi. Então, só quando você usar o front de Web 2 que esse negócio funciona. Eu acho que tem um negócio interessante assim dessa indústria do DeFi e do yield. Né? Então, assim, antes você tinha muito yield, mas esse yield vinha da onde, né? Então, assim, eu acho que parte dessa limpeza desse mercado de DeFi, e aí tem a ver com o caso que a gente investiu, por exemplo, a Credix, né? Então, assim, ali tem yield, porque lá na ponta tem uma empresa tomadora de grana que gera caixa o suficiente para pagar a operação, sobrar pagar os juros e pagar o investidor que vai receber esse yield, né? Então, assim, casos de yields reais dentro de DeFi, acho que assim, é uma tendência que tende a acontecer mais do que estava acontecendo antes. Então, aquela história, né, do cara mesmo se suspender puxando o seu próprio cabelo, assim, cada vez mais tende a acontecer menos, né? Então, assim, casos como do Luna, o próprio FTX, são casos que têm uma lógica similar, né? Perfeito. Eu só acho que, assim, para complementar, a trajetória de cripto, ela não é diferente da trajetória do mercado tradicional que a gente viveu. Aconteceu isso também. Então, acho que, assim, você corrigir rota, né, faz parte. Eu acho que está acontecendo agora a correção de rota. É você saindo daquela exuberância irracional que não existia só em cripto, existia em tecnologia como um todo, né, como um todo. Esse ajuste, eu acho que, no limite, ele é benéfico. Né? Ele é benéfico. Porque o que a gente estava vivendo, aí sim era um negócio muito inflado e não importa a valuation e tanto faz, vamos queimar o dinheiro. Você viveu décadas de juros negativos, né? Então, você tinha um excesso de liquidez no mercado e agora não tem mais. Então, você tem que adaptar. A gente passou por um momento muito particular, né? Assim, de juros muito baixos, excesso de liquidez e o Covid dentro dessa história toda, né? Então, acho que assim, foi um caso muito particular que inflou tecnologia e acho que cripto foi junto. O próprio mercado de inovação no Vale do Silício, que é o
o auge do mercado de inovação, estava sofrendo com esses juros baixos, porque, cara, você tinha Facebook, Google, Amazon contratando a preço de ouro e, assim, o talento ia direto para essas empresas. E as empresas que estavam ali criando a revolução, coisas novas, ficavam sem talento. Porque não conseguiam pagar o que um Google, um Facebook pagavam. Agora o jogo está mudando. Então essas pessoas estão livres. Aquela série, né? Silicon Valley falava muito sobre Cara, isso. essa né? série é muito boa. Aquela série é fantástica, pô. Assisti ela, né? E, inclusive, no spoiler, pra você que não assistiu, mas na última temporada ele até cria uma cripto, né? Lá, aí ele faz uma puta numa festa lá, espera que a cripto vai, nossa, vai bombar. Pum, pum. $1. E aí todo mundo fala e tal, e acontece tudo aquilo. Bom, senhores, pra gente poder finalizar o nosso programa aqui, é super rápido, eu falei pra vocês que era super rápido, o papo vai passando bem aqui. A gente tem uma tradição aqui nossa, que a gente sempre pergunta para os nossos convidados. Hoje é dia 6 de dezembro? Hoje é dia 6 de dezembro? 6 de dezembro. Não tô tão ruim na cabeça. É que o Brasil na Copa ele me desequilibra completamente, cara. Ontem foi segunda, eu já achava que era sexta, hoje eu já acho que é um sábado, que é terça. Entendeu? Então é uma doideira. Então, dia 6 de dezembro de 2023. Vou começar pelo João. Quanto vai estar o Bitcoin? 6 de dezembro de 2023. Daqui a um ano exato. Cara, essa é uma pergunta horrível. É uma péssima pergunta, mas eu adoro, porque eu nunca tenho que responder. Quanto vai estar o Bitcoin? 40k. $40 mil. E Ethereum? Ethereum, 40 também. $40 mil também? Firme? Firme. Pô, mas a gente tá falando de 40 vezes o que Ethereum tá valendo hoje? Vai flipar. Ó, será? Eu dou um desconto de 30% do que ele falou. Tá. Eu te falei, Então, eu preciso de alguém pra me segurar. Cara. Você vê? Então Mas no mesmo 28 ratio. mil. Mas no mesmo ratio. 28 mil pros dois. E eu vou colar no João, porque ele é que vai tacar 40k. Eu sou de longo prazo. Então, Rapaz, eu vou colar no João. Eu já falei, eu nem vejo mais minha corretora lá, eu deixo lá. Não, se for 40k, filho, eu vou vender minha casa hoje. Vamos comprar tudo em Ethereum. Vambora, Vitalik. Não faça isso. Óbvio que não. Você que está nos assistindo aqui, não venda sua casa para comprar criptomoeda. Também não coloque mais de 5% do seu patrimônio em cripto. Tá? Eu não sou nenhum analista, especialista, economista, qualquer coisa do tipo. Mas absolutamente todos os especialistas ou analistas de cripto que vieram no programa, todos, absolutamente todos, nenhum deles tem 100% da carteira em cripto. Nem 50% da carteira em cripto. Nem 25% da carteira em cripto. Tem máximo... A pessoa mais arrojada que eu conheço tem 10%. Tem um cara sentado ali que eu acho que tem mais 50. Mais 50%? Você tem mais de 50% da sua carteira em cripto? Quantos anos você tem? Então você tem esperança no mundo melhor. Né? Mas tem um cara que usou parte do dinheiro que comprou o Botafogo, pô. Exatamente, cripto, o John Textor, né? Aí é complicado, né? Mas é fácil eu passar o jogo do bicho. Não, brincadeira. Você tem que se defender um pouco, meu. Investimento com certeza de retorno. Perfeito. O John Textor tá feliz da vida andando de skate. Ele tá muito bem aí. Engenhão. Né? Exatamente. Pai ouviu Shai, não é isso que é o nome da musiquinha? Meu pai ouviu Shai. Bom, então tá bom. Tomara então que vocês sejam certos aí. Ethereum a 40k aí. Mas é isso, gente. Não coloquem mais de 10% do seu patrimônio em cripto aí, porque tem uma galera que coloca 100%. E geralmente assim, vou tentar achar um novo Bitcoin. Aí coloca 100% em Bitcoin Cash. Aí, filho. Entendeu? Aí não tem nem o que fazer. Porque teve um hard fork, vai que o pessoal tava errado, o Bitcoin lá atrás e... Eu dei essa previsão aí, provavelmente vai estar errada, mas é porque assim, o nosso business é investir na base da cadeia, né? Então empresas que não são públicas, não tem token lançado. Mas o que a gente vê, cara, é uma abundância de dinheiro para esse negócio. Você tem fundos gigantes com muito dinheiro. E, cara, é a abundância de pessoas super inteligentes produzindo as coisas. Então, eu acho que suporta o ecossistema inteiro e o de cima acaba se beneficiando. Então, vai ter uma lavagem, mas essa galera vai subir daqui a pouco. O pessoal está construindo, né? Entendi. Se pensar, isso aconteceu em 2018, o que a gente viu agora nesse último ano foi o resultado de 2018. As pessoas construíram as coisas em 2018. Então, 4 anos. Você imagina o que vai acontecer daqui a 4 anos. Perfeito. Com capital dedicado agora, né? Então, assim, as melhores pessoas, as melhores cabeças de desenvolvedores já foram para programar em Web3. E agora foi um capital dedicado. Aí você junta pessoas brilhantes com capital, você vai sair do outro lado alguma coisa, entendeu? Sim. Então é isso que a gente aposta. Sim. Perfeito, senhores. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui no nosso Pizza Cripto. Eu vou começar agora me despedindo primeiramente pelo Dan, e a gente vai invertido. Então, Dan, muito obrigado pela sua presença aqui, meu querido. Bom, obrigado você, uma honra estar aqui. Acho que foi bastante divertido. Foi divertido, a gente dá muita risada aqui.
Gui, muito obrigado pela sua presença aqui também. Igualmente, foi um prazer. Pode chamar de novo, porque a pizza tava boa. Ah, a pizza é boa, não é? Falei pra você, pô. Ainda com uma chuva Não, e deliciosa. ficou grande, né? Porque me falaram que era pequenininha, né? Porque é que a gente aqui estamos voando no capital. Está assim, bombando. A gente colocou tudo em renda fixa, filho. Tá disparado. Cadê? Imagina, pizza cripto investe em renda fixa. Imagina tudo no CDI. Assim, fala o pessoal comprar Bitcoin. Cadê? João, muito obrigado pela sua presença aqui também, Eu querido. que agradeço, cara. Muito divertido. Valeu. E a você que nos acompanhou no Pizza Cripto dessa semana, muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nos outros programas da casa, né? A gente tem o Happy Hour BP, a gente tem o Perdendo a Pose, a gente tem o Fechando o Pregão, o BP Connections, o Mercado de Alto, Fora da Caixa. Eu devo estar esquecendo de algum programa aqui, mas para você não perder nada, já se inscreva aqui no canal, também deixe seu like e o seu comentário lá em todos os vídeos. Comenta aqui também quem você quer ver nos próximos programas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau!